Você está vendo nesta edição do programa Oficina de Vídeo uma entrevista com o primeiro diretor artístico da TV Excelsior, Álvaro de Moya, também autor do livro Glória em Excelsior, publicado em 2004. Com relatos de figuras importantes da TV brasileira, o livro descreve também fatos marcantes do cenário político e cultural do período em que a emissora ficou no ar, entre 1960 e 1970. Eu era muito moleque e me liguei sempre com pessoas mais velhas, com o Jaime Cortez no desenho, com o Rubem Biafora, crítico de cinema do estado de São Paulo, com o Walter Jorge Durst, que já era da Rádio Tupi. Então, com esses caras que eram pessoas fora do comum, excepcionais, eu aprendi como é que se desenhava, aprendi como é que se via a televisão. Quer dizer, quando eu sentava no cinema com o Rubem Biafora e via um filme, sei lá, do Roman Polanski, um filme do Akira Kurosawa ou do Ingmar Bergman, ele fala, puxa, que corte bonito. Então corte bonito é isso, é quando a câmera, o movimento está assim, corta e aqui tem uma continuidade de movimento. Então, quer dizer, essas coisas todas eu fui aprendendo com essas pessoas. Eu trabalhei na imprensa com Hermínio Saqueta, com pessoas excepcionais. Então, essas pessoas eu sempre estava aprendendo com eles como é que era, quer dizer, eu era um moleque ansioso de aprender tudo isso. Então eu comecei a entender não só de história em quadrinho, como também de literatura, de cinema. E quando começou a televisão também, no começo eu me decepcionei com televisão. Mas depois, os assédios de televisão, você ganha muito dinheiro na televisão, ganha muito pouco fazendo história em quadrinho. Eu acabei deixando a história em quadrinho e indo para a televisão. E eu trabalhei na produção de cinema, na distribuição de cinema, na exibição de cinema. Na televisão eu trabalhei em todos os setores e eu sempre trazia uma experiência de história em quadrinho, de visual para a televisão. Companheirismo e entusiasmo pelo trabalho sempre foram lembrados como a marca da Excelsior. Profissionais que estão até hoje na televisão, como o escritor Lauro César Muniz e o próprio Boni, confirmam o profissionalismo e o respeito daqueles primeiros tempos. Todo esse empenho fez com que a Excelsior fosse admirada até pelos seus concorrentes. Seu modelo de produção, principalmente nos 5 primeiros anos, tinha como prioridade a formação e o bem-estar da equipe. Eu lembro que o Durst chegou para mim e falou assim, poxa, ele ainda estava na TV Tupi, um daqueles chefetes lá, tipo o Rui Aranha da TV Tupi, resolveu ver cartão de ponto dos funcionários. E fez assim um corredor inteirinho da Tupi, desconto no salário dos funcionários que chegaram atrasados e tudo mais e tal. E o Durst me falou, poxa vida, Moya, é tão difícil trabalhar na TV Tupi, a gente faz uma televisão e tal, chega lá um chefetezinho, enche o corredor de memorando, tá? Isso, eu peguei, fiz um memorando, assim, tira todos os memorandos que existem em toda a TV Excelsior e põe um memorando só. Assim, a TV Excelsior, preocupada em qualidade na televisão, recomenda a todos os seus funcionários que vá ao Cine Coral assistir o filme La Dolce Vita do Federico Fellini, que é um filme importantíssimo e que provavelmente vai ajudar vocês a fazer uma televisão melhor. Só um comunicado na televisão inteirinha. No dia seguinte, a Tupi mandou tirar todos aqueles comunicados que teve lá, que era um tapa de luvas em cima dele, né? Então, quer dizer, a gente trabalhava de uma maneira assim, o pessoal da Tupi gostava da nossa programação. A tentativa de trabalhar com gente era assim. Eu, por exemplo, não tinha o menor problema de trabalhar com pessoas que eram muito melhores do que eu. Eu trazia o Antunes Filho, o Ciro Del Nero, o Júlio Medalha, o Flávio Rangel, o Manuel Carlos, o Roberto Palmari, quer dizer, o Jaime Barcelos, a Bibi Ferreira, o Simonetti, quer dizer, eu peguei o que existia de melhor e trabalhava com eles. Eles ganhavam mais do que eu, como diretor, não ganhava tanto como eles, mas eu sabia que eles tinham a capacidade e eu respeitava muito o trabalho deles e eles também me respeitavam. Na área técnica, a Excelsior também foi pioneira na transmissão em rede.
Mesmo antes do satélite, se adiantou quando fixou o tempo de duração dos capítulos de novela e dos intervalos comerciais. Buscava também uma unidade da programação nos outros estados, ampliando o mercado para os anunciantes. Boas festas, feliz ano novo. Aguardem o nosso presente. Papai Noel do Canal 9 é diferente. Vai trazer novos programas pra agradar a toda a gente. Gris, blé, blom, blom. Gris, blé, blom, blom. Foi a primeira rede de televisão no Brasil, então ela desbancou todas as outras, porque a TV Tupi era Edmundo Monteiro, o São Paulo e o Sul. O João Calmon era a TV Tupi do Rio e o Norte, e eles se odiavam. Então, quer dizer, a televisão de São Paulo tinha uma programação, a televisão do Rio tinha outra. Então, eles não tinham essa ideia de rede. Quer dizer, como eu tinha trabalhado na televisão americana, na CBS Television em Nova York, eu trouxe a ideia de rede para o Brasil. E isso coincidiu com a ideia do Grupo Simonsen de montar a primeira rede de televisão no Brasil. No início, a televisão era feita em link, né? São Paulo, Rio, e videotape nos outros estados muito longínquos. Então, um capítulo de novela era transmitido ao mesmo tempo no link São Paulo, Rio, e já em Porto Alegre e Recife, então um videotape. Como a Pan Air do Brasil era do mesmo grupo, isso era enviado através de avião e chegava muito rapidamente. Então aí a novela conseguiu uma rede brasileira. Aí, então a Excelsior derrubou a Tupi, derrubou as outras redes, porque era uma televisão una fazendo uma programação só. Em 1970, o fim de uma experiência que unia talento e, sobretudo, paixão. De acordo com Boni, a Excelsior se tornou uma emissora híbrida, sem personalidade, muito diferente da emissora que Álvaro de Moy havia idealizado em 1960. Com a morte de Wallace Simonsen e os decorrentes problemas políticos e financeiros, veio a decadência. O fim da Excelsior, em parte, foi desmando do Edson Leite e do Alberto Saad, que gastaram muito dinheiro e tal. Ele foi principalmente os grupos de direita e a vinda da ditadura militar que acabou com isso. Você não pode falar em primeiro lugar de audiência, mas você pode falar em uma televisão de qualidade. Quer dizer, a Excelsior já era melhor do que a Record, do que a Tupi, mas ela ainda não era o primeiro lugar de audiência. Mas todo mundo reconhecia que a televisão Excelsior era a melhor televisão no momento. Você conheceu nesta edição do programa Oficina de Vídeo da rede Sesc Senac de televisão a história da TV Excelsior, uma emissora que na década de 60 revolucionou a televisão brasileira. Aqui na STV é assim, você fica por dentro de tudo o que acontece e do que foi notícia no cenário audiovisual brasileiro. A Oficina de Vídeo fica por aqui, mas a gente se encontra sem falta no nosso próximo programa. Te espero lá!